Subseção 3ª. Do julgamento. Artigo 191. No prazo de 60 linha A dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição de pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a de permissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades, de que trata o inciso 1º, do artigo 165. Artigo 192. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o funcionário de responsabilidade. Artigo 193. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará nulidade total ou parcial do processo, e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição, de que trata o artigo 166, parágrafo 1º, será responsabilizada na forma desta lei. Artigo 194. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do funcionário. Artigo 195. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração de ação penal, ficando translado na repartição. Artigo 196. O funcionário que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado, a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 38, parágrafo único, inciso 1º, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 197. Serão assegurados transportes e diárias. Inciso 1º. Ao funcionário convocado para prestar depoimento fora do município na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Inciso 2º. Aos membros da comissão, e aos secretários, quando obrigados a se deslocarem do município dos trabalhos para realização de missão essencial para esclarecimento dos fatos. Subseção 4ª. Da revisão do processo. Artigo 198. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis, que justificarem a inocência do punido, a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do funcionário, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do funcionário, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 199. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 200. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 201. O requerimento de revisão de processo será encaminhado ao dirigente de órgão ou entidade, onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único.
Deferida petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição de comissão, na forma prevista do artigo 173 desta lei. Artigo 202. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerimento pedirá dia e hora para produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 203. A comissão revisora terá até 60 linha dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 204. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar. Artigo 205. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 60 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligência. Artigo 206. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do funcionário, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento de penalidade.